Oi, meu nome é Vitor e seja bem-vindo ao canal da Invista SA. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma aplicação de renda variável que você provavelmente já tem ouvido falar porque ela é muito famosa e eu julgo muito interessante investir no longo prazo com ela para tentar alcançar a sua liberdade financeira, as ações. Mas antes de falar efetivamente desse investimento, é importante lembrar que os investimentos de renda variável são aqueles que quando você investe, você não sabe qual que vai ser a sua rentabilidade no futuro. E por isso, esses investimentos tendem a ter um risco maior do que os de renda fixa. Então vamos falar das ações. As ações são investimentos em empresas. Elas, mais propriamente ditas, são pequenas partes da empresa que são divididas e postas para compra e venda no mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma empresa muito famosa, é dividida em 2,8 bilhões de ações, tendo 49,5% desse valor disponível para compra e venda por investidores, uma vez que o restante está basicamente na mão do governo. Então, quando você compra uma ação, você basicamente vira sócio de uma empresa e tem participação no lucro dela. Dessa forma, ações no geral são um investimento de alto risco comparado aos outros que eu já citei aqui no canal. Isso porque você vai estar exposto ao risco do sistema inteiro, ao risco específico do setor que a empresa atua e a riscos dentro da própria empresa, como por exemplo da gestão não ser tão efetiva. Porém, existem dentre as ações algumas que têm riscos maiores do que outras. Por exemplo, o Itaú, que é uma empresa gigante que dá bilhões de lucro, provavelmente vai ter um risco menor do que, por exemplo, a Lojas Americanas, que é uma empresa menor e que dá, por exemplo, 500 milhões de lucro. E a Lojas Americanas tende a ter um risco menor do que, por exemplo, a Pets, que é uma empresa muito menor e que dá 30 milhões de lucros, por exemplo. Esse é um exemplo bem básico para se basear se uma empresa é mais arriscada do que a outra. Isso porque existem diversas outras variáveis que você deve analisar para saber se uma empresa é muito mais arriscada do que uma outra empresa. Mas como eu já disse em diversos outros vídeos, a rentabilidade do investimento vai tender a seguir o risco dele. Então, as ações, mesmo sendo um investimento de alto risco, vai tender a rentabilizar melhor do que os investimentos de renda fixa e os fundos imobiliários, por exemplo. As ações funcionam basicamente como as cotas dos FIIs, que eu falei no outro vídeo. Você compra elas por um preço e basicamente diariamente ela vai estar oscilando tanto para cima quanto para baixo. Mas é interessante ver que no longo prazo o preço das ações vai seguir o lucro que a empresa tem. Então, vou dar aqui alguns exemplos de retorno que as empresas tiveram no médio e no longo prazo. As ações da Lojas Renner em 2010 estavam com um preço de basicamente R$ 10 e a empresa tinha um lucro nessa época de mais ou menos 390 milhões de reais. Hoje a empresa está com um preço de R$ 40 e o lucro dela em 2019 foi de 1,09 bilhões. Então, basicamente, nesses 10 anos, caso você tivesse investido em Lojas Renner, você multiplicaria o seu dinheiro por 4 vezes, basicamente o retorno de 400%. E esse ganho pode ainda se potencializar cada vez mais se essa empresa continuar sendo boa e aumentar os seus lucros. As ações do Itaú, em 2009, estavam basicamente R$ 12 e a empresa tinha um lucro de 10 bilhões de reais. E hoje as ações estão R$ 22 e a empresa reportou um lucro de 29 bilhões de reais. Então, basicamente, se você investisse em Itaú, você duplicaria o seu patrimônio nesse período. É bom mencionar que mesmo as ações subindo no longo prazo, elas no curto prazo podem ter suas oscilações para baixo e você, caso tivesse vendido durante um período, você teria uma perca. Então é importante você ter consciência que você vai estar investindo em renda variável e o seu dinheiro pode cair. Mas no longo prazo, se você investir em boas ações que vão crescer o seu lucro, você tenderá a ter um ganho com seus investimentos em ações. Mas agora eu vou dar o exemplo de algumas ações que não tiveram retorno tão positivo. As ações da Oi, a empresa de telefonia, em 2012 estavam por R$ 100 e a empresa tinha um lucro de 1,7 bi. Só que hoje em dia as ações estão beirando R$ 1 e a empresa reportou um prejuízo de 17 bilhões. Então, caso você tivesse investido em 2012 em Oi, basicamente você teria perdido quase todo o seu patrimônio. E a Cielo é mais interessante ainda. Isso porque em 2011 a empresa estava basicamente R$ 5, R$ 6 e tinha um lucro de 1 bilhão. Em 2016, o preço da ação bateu R$ 30 e o lucro da empresa era de 4,1 bi. Entretanto, no dia de hoje, o preço da ação está a R$ 3,50 e a empresa reportou nos últimos 12 meses 860 milhões de lucro. Com esses exemplos, espero que você tenha entendido basicamente como funciona a renda fixa e principalmente os investimentos em ações, que você pode ter um ganho muito expressivo ou você pode perder grande parte do seu capital investido. Além do retorno com o preço das ações, a maioria das empresas, assim como os FIIs, distribuem dinheiro por ação que você tem.
Esse dinheiro que é distribuído por ação é chamado de proventos, mas também é muito conhecido por dividendos. E os exemplos que eu dei acima do retorno que você poderia ter com as ações estão excluídos os dividendos que você poderia ter recebido. Agora vamos falar da liquidez das ações. Ela é bem parecida com a dos fundos imobiliários. É D mais 2. Ou seja, quando você vender uma ação, em 2 dias úteis o dinheiro dela vai cair na sua conta. Mas para que essa venda possa ocorrer, você tem que vender para alguém que quer comprar uma ação e caso você queira comprar uma ação, você tem que comprar de alguém que queira vender. Entretanto, as maiores empresas têm uma liquidez diária muito alta e bem tranquila para ser negociada. O Itaú, por exemplo, tem uma liquidez de 750 milhões de reais por dia e as lojas Renner de 331 milhões. Então, é bom você analisar qual que é a liquidez das ações que você vai estar comprando, para caso você queira sair desse investimento, você possa tranquilamente sair dele. O interessante dos investimentos em ações é que existem diversas empresas de diferentes estratégias e diferentes objetivos para você investir. Existem as empresas, por exemplo, que são muito grandes e não vão poder mais expandir, então basicamente ela pega grande parte do lucro e distribui como dividendos para os acionistas. E assim, essas empresas mais sólidas podem ser usadas como uma base segura da sua carteira de ações. Há também as empresas que estão buscando aumentar suas operações e crescer o lucro e assim, consequentemente, crescer também a cotação das ações. Só uma observação que eu sempre falo e que é muito importante e que se aplica principalmente nos investimentos em ações e fundos imobiliários é só invista um dinheiro que você não vai precisar e que você pode suportar ver perder. Isso porque, como eu mostrei, você pode perder todo o seu dinheiro investido. Então, sempre que for investir em renda variável, invista um dinheiro que você não tem provisão para ele. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Futuramente eu vou ensinar como você pode escolher boas ações e investir nelas para que você possa acumular um patrimônio favorável no longo prazo. Além disso, a partir do próximo vídeo, eu vou ensinar como você pode investir na prática nos últimos investimentos que eu citei. Curta se gostou, se inscreva no canal, siga-nos no Instagram e no Facebook e compartilhe o vídeo para amigos e familiares para que eles também possam aprender acerca desse investimento. Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo e tchau!